O crime já existe. Liberdade condicionada não é liberdade, é condicional. E deixa de ser canalha. É muito que não tem lei que regule. Não tem lei. As pessoas falam o que quiserem, não acontece nada. Ah, não acontece nada, ô sabichão. Igual ontem ele mentindo. Em entrevista concedida às rádios Metrópolis e Rádio Sociedade, na manhã de hoje, o presidente Lula Lelé comparou a inflação do seu governo com a do governo Bolsonaro. E disse ainda que a alta do dólar, escuta essa, Arthur, a alta do dólar em seu mandato é uma arapuca feita pela antiga gestão do Banco Central. Vamos ouvir esta barbaridade. Se você comparar a inflação desses 2 anos de 7,6% de meu governo, comparada com os 2 primeiros anos do Bolsonaro, que foi de 27,4%. Se você comparar a inflação dos últimos 2 anos do Bolsonaro, foi 22%. A minha nos 2 anos é apenas 7,6%. 7,6%. Olha, e nós estamos trabalhando, conversando com empresários. O problema sério é o seguinte: nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. É preciso que a gente tenha juízo, faça as coisas com cuidado, porque um cavalo de pau no mar revolto, a gente pode tombar o navio. Alguém já viu um navio da cavalo de pau? Não, fala pra mim. Alguém já viu um navio da cavalo de pau? Não. É a mesma coisa que frear o avião no ar. É a mesma... e eu digo mais ainda. E eu lhes digo mais. Dar um cavalo de pau, ninguém quer dar. Mas quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, ao invés de ajudarem, só ficaram interessados no pau do cavalo. Exato, não teve outra, Arthur. Sabe o que ele falou também, Arthur? Na mesma entrevista, que o alemão não colocou esse trecho, mas eu peguei aqui. Ele estava falando da inflação, ele falou ainda: se o produto tá caro, não compra! Não é muita canalice? É uma canalice atrás da outra. Opa, Bibi, me responda com toda sinceridade. É ignorância no sentido literal da palavra, ele desconhece, ou é desonestidade intelectual? Não, eu acho que é desonestidade, é maldade. Maldade. É maldade. Porque, assim, não tem como ser mitômano. Não é possível. Vamos explicar e descomplicar? Porque pro mitômano pensar que um navio dá cavalo de pau... O Pavi, olha que loucura. Ele comparou a inflação do governo dele, primeiro com os 2 primeiros anos do Bolsonaro. Pandemia. Se comparar qualquer coisa com pandemia, é no mínimo desonestidade intelectual. Depois ele compara com os 2 últimos anos, que tiveram o quê? A guerra da Rússia na Ucrânia, que levou o petróleo a $130 o barril, gerando inflação no mundo inteiro. Até a inflação em dólar chegou a 10%. Então, de novo, comparar é desonestidade intelectual. Agora, o ápice é dizer que o Banco Central do Roberto Campos Neto foi o culpado pela alta do dólar. Olha a incoerência. Ele fez a longo prazo, uma arapuca. É, uma arapuca. Olha a incoerência do Lula. Por isso que eu acho que também, além da desonestidade, é a ignorância. O Roberto Campos Neto subiu juros. Quando você sobe juros, você torna o Brasil atrativo para o dinheiro estrangeiro entrar. Quando o dinheiro estrangeiro entra, o dólar cai, não sobe. Portanto, a alta dos juros do Roberto Campos Neto ajudou o dólar a cair. Aí alguém vai dizer, mas o dólar subiu. Por quê? Porque o investidor estrangeiro não acredita no Brasil do governo Lula gastador. Então, o presidente Lula, arapuca, quem armou foi o senhor. Ao gastar mais do que arrecada, isso acabou com a credibilidade do Brasil, o estrangeiro foi embora e isso sim explica a alta do dólar, consequentemente a alta nos preços dos alimentos. Portanto, a arapuca foi criada dentro do seu próprio governo. Ele, o Lula, ele é a própria arapuca. Aí não bastasse falar esta canalice, porque isso é coisa de canalha. Você perguntou se era mitomania? Não, é canalice. É canalice.
O cara tem que ser muito canalha para falar que é uma arapuca, que é navio da cavalo de pau, e ainda falar pro povo, se tá caro, não compra. Fala isso pra sua mulher, pra Janja. Eu quero ver. Amor, posso entrar na Hermes, amor? Tá caro, não compra. Amor, posso comprar um vestido no Zenha? Tá caro, não compra. Eu só mudei o tom, perceba que muda tudo. Né? Amor, eu posso ir pra Roma? Tá caro, não compra. Amor, eu vou pra Olimpíadas de primeira classe na Air France. Tá caro, não compra. Fala isso pra sua mulher, vai falar pro povo. O povo que te sustenta, que sustenta essa gastança toda, isso é canalice. E falo com toda tranquilidade que o Lula é canalha. Falo com toda a tranquilidade que o Lula é canalha, porque mais cedo ele nos chamou de canalhas. Não bastasse ter falado dessas canalices, fala pra tua mulher, repito aqui, fala pra tua mulher. Amor, quero fazer uma cascata pro Jabuti na Granja do Torto. Tá caro, não compra, e Jabuti no seco anda. Na mesma entrevista, o Lula voltou a falar sobre a necessidade da regulamentação do que ele chamou de imprensa digital, para que, segundo Lula, não seja utilizada para fazer canalice e espalhar mentira todo santo dia. Vamos ouvir esta canalice do canalha. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. É que nós precisamos regular, sabe, esta chamada imprensa digital. Isso. Não é possível que numa imprensa escrita, numa televisão, sabe, normal, o cidadão falou uma bobagem, ele é punido. Tem lei para isso. E no digital não tem lei, os caras acham que pode fazer o que quiser, provocar, xingar, sabe, incentivar a morte, incentivar a promiscuidade das pessoas, e não tem nada para punir. Sabe, não é possível que um cidadão ache que ele pode interferir na cultura da China, na cultura do Brasil, na cultura da Rússia, na cultura, sabe, da Venezuela, na cultura da Argentina, que ele pode entrar em qualquer lugar e falar o que ele quiser. Não pode! Então eu vou dizer para você uma coisa. O nosso Congresso Nacional tem responsabilidade e vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é as pessoas utilizarem esse meio de comunicação para canalice. Eu quero falar, Marcelo Bella, eu não sei se você que é da área da alimentação, da saúde, mentira da gastrite, porque parece que está dando agora. Ou ele está engasopando, porque não está natural. Onde é que você pode falar qualquer coisa e não tem lei? Mentira, canalice, canalha. Se tivesse Tem. Ele fez a PNDD para evitar mentira. Ele deveria estar processado. Ele deveria estar com o rabo cheio de processo, igual o Messias faz com a população brasileira. Não tem essa, não. Não tem essa. Liberdade é liberdade. Crime é crime. Você é livre, inclusive para cometer crime. Se cometeu, paga pelo crime. O crime já existe. Liberdade condicionada não é liberdade, é condicional. E deixa de ser canalha. É muito que não tem lei que regule. Não tem lei. As pessoas falam o que quiserem, não acontece nada. Ah, não acontece nada, ô sabichão. Igual ontem ele mentindo, falando, as pessoas vão ter o devido processo legal que eu não tive. Se o senhor não tivesse tido o processo legal, canalha, o senhor não tinha sido solto. Porque o devido processo legal implica em recurso a quem não tem. A quem não tem o foro especial por prerrogativa de função. Então uma pessoa beneficiada pelo devido processo legal vem falar que não teve e que o Bolsonaro vai ter, que os outros do 8 de janeiro vão ter, quando eles já estão sendo julgados pelo STF sem ter foro privilegiado.
Então, ele mente todo dia, ele acorda, ele fala, nossa, como eu tô bonito hoje. Ele acorda e fala assim, nossa, como eu tenho uma mulher que me ama, porque não é possível tanta mentira e tanta canalice, Marcelo Bella. Bem, o presidente Lula, ele é, na sua essência, um sindicalista. O sindicalista, ele para o caminhão de som na frente da indústria de um empresário que todos os dias trabalha e sofre com os desmandos do governo brasileiro para construir a prosperidade da população, através de um trabalho sério, cumprindo leis e principalmente pagando impostos. Quando o sindicalista está ali à frente da empresa, ele só fala as coisas ruins pela metade. Isso chama sofisma, quando você usa uma meia-verdade para falar a mentira. Quando ele fala que a inflação dele é melhor do que a do governo Bolsonaro, por que ele não fala que o déficit público dele é pior do que o do governo Bolsonaro, que fez superávit no governo? Por que ele não compara o déficit dele, que hoje está já acumulado, né, em 11 bilhões de reais, com o superávit do Bolsonaro de 54 bilhões? Porque ele está usando meias verdades para falar uma mentira. E quanto a se mentira da gastrite, olha, eu sei de uma coisa, eu sei quem é o pai da mentira, o diabo. O Gepeto também, o Gepeto. Olha, o Lula tá bem atrasado essa Eu não sei, bicho, o alemão tá... Eu soube que ele vai tirar férias. Ele já tá em ritmo de Aí eu falei assim, férias. como assim férias? O programa não tem 7 meses. Aí depois você vê ele saindo daqui da garagem numa BMW. Eu não entendo mais nada, viu? Não estou entendendo mais nada nesse país. Gente, o presidente Lula, ele tá Ele vai para Ilhas Maurício, ele tá me contando aqui. Ilhas Maurício? Ilhas Maurício, Olha. caro pra Cacilda. O presidente Lula está em franca campanha eleitoral para 2026, com o seu novo ministro lá da propaganda eleitoral. Ele está fazendo exatamente o que foi dito que ele faria. Vai ser todo santo dia, ele vai levantar e vai falar uma mentira. Ele vai polarizar em relação ao Bolsonaro, ele vai atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai falar esse monte de mentira em completa, como você disse, desonestidade intelectual mesmo. Ele não tem compromisso com isso, a esquerda trabalha assim. Peraí, desonestidade intelectual não. Porque para você ter desonestidade não cabe intelectual, na mesma você tem que ter frase. intelecto. Não primeiro. cabe na mesma Então é só frase. desonestidade mesmo. Desonestidade de todas as formas, né? Por quê? Como que a esquerda trabalha? No mundo todo, gente, na história da humanidade foi assim. Empobrece a população para a perpetuação do poder. E como que se mantém isso? Mentindo. Enganando a população vai se empobrecendo, achando que está melhorando, de tanta mentira. E por que precisa regular a imprensa digital? Para que a imprensa digital não escancare a verdade na cara do cidadão. Então o jogo é esse, vai ser todo santo dia. Agora nós vamos ter esse tipo de notícia do Lula da Silva falando mentira, que é a sua especialidade. Exatamente. Professor Sorno. Uma vez eu lembro, num dos debates que a gente estava participando, a Dani falou assim, no processo eleitoral, pelo amor de Deus, deixa o Lula falar. Quando ele fala é maravilhoso. Por qual razão? Porque ele revela toda a podridão que está aí. Ele não percebeu, eu acho que ele não percebeu mesmo não, ele simplesmente entregou todo o planejamento estratégico. Eu vou pegar os ganchos que a Ana apresentou, olha que coisa interessante. Vamos começar por que você precisa calar a mídia digital, ou calar as redes sociais. Porque ele está seguindo o planejamento estratégico do Sidônio. O que Sidônio falou? Exatamente o que ele disse. Compare com o governo Bolsonaro. Pegue um elemento que você possa comparar, e não pode, porque mesmo assim ele está ali. Ele tem que mentir para comparar, ele tem que mentir todo santo dia. A jogada é essa. E quando a gente para ver, a gente pega e diz assim, mas espera aí, que publicitário chega a dizer que para você alavancar, você tem que comparar com o outro. Ou seja, toda vez que ele chegar lá, ele vai trazer o Bolsonaro junto. Mas ele vai trazer o Bolsonaro mentindo. Como é que você faz para garantir a mentira? Você cala todos aqueles que possam fazer a checagem, que estão nas redes sociais, estão naquilo que ele chama de mídia digital, ou imprensa digital.
E o planejamento estratégico dele está tão claro Eles que estão na imprensa digital, mas estão fora do faz-me rir deles, né? Exato. Eles não ganham. Mas aí é que tá a Eu tive a jogada. impressão que ele estava falando pra gente, eu tive essa impressão. Sim, mas olha que detalhe. Por que ele revelou? Ele falou os 3 pilares. Quais são os 3 pilares dessa estratégia? 1, cala as redes sociais. Por quê? Porque eu vou fazer comparação, isso é um erro de publicidade, você está se alavancando comparando com o outro. Você sempre traz o outro para receber holofote também. Ora, se calar, tudo aquilo que eu mentir não terá como ser checado. Mas eu vou fazer maior ainda. O que mais que eu quero fazer? Ele simplesmente disse ali, o STF legisla. Ele praticamente disse, nós estamos fechados com o STF, vamos calar a boca das pessoas para checar as minhas mentiras, vou me comparar com o Bolsonaro para apresentar as minhas mentiras e o STF vai legislar de acordo com a necessidade, porque nós estamos fechados com ele. Ele praticamente disse. Ele falou qual é a estratégia. Agora, como que a gente reage a isso? A gente tem que reagir estrategicamente também. Uma das primeiras coisas que tem que ser feitas aí, não pode calar as mídias, as redes sociais, não pode ser caladas. E além disso, a oposição que está no Congresso, ela tem que ter muita clareza para levar adiante o combate a essas medidas, a essas mentiras e as medidas para calar as redes sociais. Porque, inclusive, o terceiro pilar da estratégia dele é muito fácil. Como que ele vai divulgar as mentiras dele repetidamente para tornar verdade? Tem que ter uma mídia tradicional que vai receber a grana. É por aí. Ele simplesmente revelou a estratégia. Cala as redes sociais, paga a mídia tradicional e o STF legisla dentro daquilo que for necessário, porque eu vou mentir adoidado. Opa, Vivi, essa questão da autorização formal que o Lula está dando para o STF legislar, eu acho que é algo tão grave, que se a gente tivesse Congresso no Brasil, o presidente Hugo Mota, da Câmara, e o do Senado, Alcolumbre, estariam agora emitindo uma nota de repúdio à fala do presidente Lula. Exatamente. Porque quem legisla é o Congresso. E é tão séria essa questão. É muito. Tão séria essa questão de ele querer entregar para o STF isso e também dizer que é necessário regular, né, o que ele chamou de imprensa digital, que no caso somos nós. Somos nós. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.